Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 15 do canto 3 do Srimad Bhagavatam, intitulado Descrição do Reino de Deus. Vamos ao verso 1. Sri Maitreya disse: Meu querido Vidura, Diti, a esposa do sábio Kashyapa, pôde entender que os filhos gerados em seu ventre seriam causas de distúrbios para os semideuses. De tal forma, durante 100 anos seguidos, ela carregou o poderoso sêmen de Kashyapa Muni, que se destinava a causar problemas aos outros. Por força da gravidez de Diti, a luz do sol e da lua enfraqueceu-se em todos os planetas, e os semideuses de diversos planetas, perturbados por aquela força, perguntaram a Brahma, o Criador do Universo: que escuridão é esta que se expande em todas as direções? Os afortunados semideuses disseram: ó grandioso, vede só esta escuridão, a qual conheceis muito bem e que está nos causando ansiedades. Como a influência do tempo não pode vos afetar, nada deixa de manifestar-se perante vós. Ó Deus dos semideuses, sustentador do universo, joia magna de todos os semideuses em outros planetas, vós conheceis as intenções de todas as entidades vivas, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Ó fonte original de força e conhecimento científico, todas as reverências a vós. Aceitastes da parte da Suprema Personalidade de Deus o modo diferenciado da paixão. Com a ajuda da energia externa, nascestes da fonte imanifesta. Todas as reverências a vós. Ó Senhor, todos estes planetas existem dentro de vosso eu, e todas as entidades vivas são geradas a partir de vós. Portanto, sois a causa deste universo, e todo aquele que em vós medita, sem desvios, alcança o serviço devocional. Neste mundo material, não há derrota para aqueles que controlam a mente e os sentidos, controlando o processo respiratório e que, portanto, são místicos, experientes e maduros. Isto porque, através de tal perfeição na yoga, eles têm obtido vossa misericórdia. Todas as entidades vivas dentro do universo são conduzidas pelas orientações védicas, assim como o touro é dirigido pela corda amarrada a seu focinho. Ninguém pode violar as regras decretadas nos textos védicos. A pessoa original que nos outorgou os Vedas, oferecemos nossos respeitos. Os semideuses oraram a Brahma: por favor, olhai misericordiosamente por nós, pois caímos numa condição miserável por causa da escuridão,
todo o nosso trabalho está suspenso. Assim como o combustível aumenta uma fogueira, da mesma forma o embrião criado pelo sêmen de Kashyapa no ventre de Diti tem causado completa escuridão em todo o universo. Sri Maitreya disse: então o Senhor Brahma, que é compreendido através da vibração transcendental, tentou satisfazer os semideuses, pois ficou satisfeito com suas palavras em tom de oração. O Senhor Brahma disse: meus 4 filhos, Sanaka, Sanatana, Sanandana e Sanat Kumara, que nasceram de minha mente, são vossos predecessores. Às vezes, eles viajam pelos céus material e espiritual sem qualquer desejo definido. Após viajar dessa maneira por todos os universos, certas vezes eles também entraram no céu espiritual, pois estavam livres de toda a contaminação material. No céu espiritual, há planetas espirituais conhecidos como Vaikunthas, que são a residência da Suprema Personalidade de Deus e seus devotos puros, e que são adorados pelos residentes de todos os planetas materiais. Nos planetas Vaikuntha, todos os residentes têm sua forma semelhante à da Suprema Personalidade de Deus. Todos eles ocupam-se em serviço devocional ao Senhor, sem desejo algum de gozo dos sentidos. Nos planetas Vaikuntha está a Suprema Personalidade de Deus, que é a pessoa original e que pode ser compreendida através da literatura védica. Ele é pleno do modo incontaminado da bondade, sem lugar para a paixão ou a ignorância. Ele outorga o processo religioso aos devotos. Nesses planetas Vaikuntha há muitas florestas auspiciosíssimas, onde as árvores são árvores dos desejos, que vivem cheias de flores e frutos em todas as estações, porque tudo nos planetas Vaikuntha é espiritual e pessoal. Nos planetas Vaikuntha, os habitantes voam em seus aeroplanos, acompanhados por suas esposas e consortes, e eternamente entoam canções sobre o caráter e as atividades do Senhor, que são sempre desprovidos de todas as qualidades inauspiciosas. E por cantarem as glórias do Senhor, eles tornam irrisória, inclusive, a presença das desabrochadas flores Madhavi, recendendo aromas e cheias de mel. Quando o rei das abelhas zune em alta vibração, cantando as glórias do Senhor, dá-se um momento de quietude no arrulho dos pombos, nas vozes dos cucos, grous, chakravacas, cisnes, papagaios, perdizes e pavões. Esses pássaros transcendentais param seu próprio canto simplesmente para ouvir as glórias do Senhor. Embora plantas floridas como a mandara, kunda, curabaka, utipala, champaka, arna, punaga, nagakeshara, bacula, lírio e parijata sejam cheias de aroma transcendental, mesmo assim elas são conscientes das austeridades executadas por Tulasi, pois Tulasi é especialmente preferida pelo Senhor, que se enfeita com guirlandas de folhas de Tulasi. Os habitantes de Vaikuntha viajam em seus aeroplanos feitos de lápis lazuli, esmeralda e ouro, embora acompanhados por suas consortes, que têm quadris grandes e belos rostos sorridentes.
a alegria e os belos encantos delas não podem incitá-los à paixão. Nos planetas Vaikunta, as senhoras são tão belas como a própria deusa da fortuna. Essas donzelas, transcendentalmente belas, com as mãos a brincar com lótus e guizos tilintando nos tornozelos, às vezes são vistas varrendo as paredes de mármore, que são enfeitadas a intervalos com bordas douradas, a fim de receberem a graça da suprema personalidade de Deus. As deusas da fortuna adoram o Senhor em seus próprios jardins, oferecendo-lhe folhas de túlace sobre as margens coralíneas de transcendentais reservatórios de água. Enquanto oferecem adoração ao Senhor, elas podem ver sobre a água o reflexo de seus belos rostos com narizes arrebitados e parece que ficam mais belas porque o Senhor as beija em seus rostos. É muitíssimo lamentável que as pessoas desventuradas, em vez de conversarem sobre as descrições dos planetas Vaikunta, se dediquem a falar de temas indignos de se ouvir e que lhes confundem a inteligência. Aqueles que abandonam os tópicos de Vaikunta e preferem falar do mundo material são atirados à mais escura região da ignorância. O Senhor Brahma disse: meus queridos semideuses, a forma humana de vida é tão importante que até nós desejamos tê-la, pois na forma humana pode-se atingir verdade religiosa e conhecimento perfeitos. Se alguém nesta forma humana de vida não compreende a suprema personalidade de Deus e sua morada, deve-se entender que está muitíssimo afetado pela influência da natureza externa. As pessoas cujos aspectos corpóreos transformam-se devido ao êxtase e que respiram pesadamente e transpiram por ouvirem as glórias do Senhor, são promovidas ao reino de Deus, muito embora não liguem para a meditação e outras austeridades. O reino de Deus está acima dos universos materiais e é desejado por Brahma e outros semideuses. Assim, os grandes sábios Sanaka, Sanatana, Sanandana e Sanat Kumara, ao alcançarem o referido Vaikunta no mundo espiritual, em virtude de suas práticas de yoga mística, sentiram felicidade sem precedentes. Eles observaram que o céu espiritual era iluminado por aeroplanos finamente decorados, pilotados pelos melhores devotos de Vaikunta, e que o predomínio aí era da suprema personalidade de Deus. Após passarem pelas 6 entradas de Vaikunta Puri, a residência do Senhor, sem sentir espanto diante de todas as decorações, eles viram no 7º portão 2 seres brilhantes da mesma idade, armados com maças e adornados com valiosíssimas joias, brincos, diamantes, elmos, roupas e etc. Os 2 porteiros usavam guirlandas de flores frescas que atraíam abelhas inebriadas. As guirlandas estavam colocadas em volta de seus pescoços e entre seus 4 braços azuis. Por suas sobrancelhas franzidas, narinas contraídas e olhos avermelhados, pareciam que estavam um tanto agitados. Os grandes sábios, encabeçados por Sanaka, tinham portas abertas em toda a parte. Eles não tinham ideia de nosso e deles. Com mentes abertas,
entraram pela 7ª porta por iniciativa própria, assim como haviam passado pelas 6 outras portas que eram feitas de ouro e diamantes. Os 4 sábios meninos, que nada tinham para cobrir seus corpos além da atmosfera, aparentavam ter apenas 5 anos de idade, muito embora fossem as mais velhas entre todas as criaturas e tivessem compreendido a verdade do eu. Mas quando os porteiros, que cismaram de manifestar uma atitude bastante desagradável ao Senhor, viram os sábios, eles barraram-nos com suas lanças, desdenhando suas glórias, embora os sábios não merecessem esse tratamento da parte deles. Quando os Kumaras, embora fossem nitidamente as pessoas mais dignas, foram desse modo barrados pelos 2 principais porteiros de Sri Hari, sob as vistas de outras divindades, seus olhos subitamente avermelharam-se de ira devido à sua grande ânsia de ver seu amadíssimo mestre Sri Hari, a personalidade de Deus. Os sábios disseram: quem são essas 2 pessoas a desenvolverem tão discordante mentalidade, apesar de estarem situados na posição mais elevada de serviço ao Senhor e de terem supostamente desenvolvido as mesmas qualidades que o Senhor? Como podem essas 2 pessoas estar vivendo em Vaikunta, onde está a possibilidade da vinda de um inimigo a este reino de Deus? A suprema personalidade de Deus não tem inimigos. Quem poderia ter inveja dele? Provavelmente essas 2 pessoas são impostores e por isso suspeitam que os outros sejam como eles. No mundo Vaikunta, há total harmonia entre os residentes e a suprema personalidade de Deus, assim como dentro do espaço há total harmonia entre o céu grande e o pequeno. Por que, então, há uma semente de medo neste campo de harmonia? Essas 2 pessoas estão vestidas como habitantes de Vaikunta, mas de onde poderia ter surgido sua desarmonia? Consideremos, pois, como essas 2 pessoas contaminadas deverão ser punidas. Que seja uma punição apropriada, para assim eles poderem ser beneficiados no final de contas. Já que veem dualidade na existência da vida de Vaikunta, eles estão contaminados e devem ser removidos deste lugar para o mundo material, onde as entidades vivas têm 3 classes de inimigos. Quando os porteiros de Vaikunta Loka, que certamente eram devotos do Senhor, perceberam que iam ser amaldiçoados pelos Brahmanas, ficaram imediatamente muito amedrontados e caíram aos pés dos Brahmanas em grande ansiedade, pois nenhuma classe de arma pode neutralizar a maldição de um Brahmana. Após serem amaldiçoados pelos sábios, os porteiros disseram: é bastante apropriado que nos tenhais castigado por termos negligenciado o respeito devido a sábios como vós. Mas oramos que, devido à vossa compaixão ante nosso arrependimento, a ilusão de esquecer a suprema personalidade de Deus não nos ocorra à medida que formos progressivamente para baixo. Naquele mesmo momento, o Senhor, que é chamado de Padmanabha, por causa do lótus que cresce de seu umbigo e que é o deleite dos justos, ficou sabendo do insulto cometido por seus próprios servos contra os santos.
Acompanhado por sua esposa, a deusa da fortuna, dirigiu-se até o local sobre aqueles mesmos pés que eremitas e grandes sábios almejam. Os sábios, encabeçados por Sanaka Rishi, observaram que a suprema personalidade de Deus, Vishnu, que anteriormente só lhes era visível dentro de seus corações em transe estático, tinha agora se tornado visível ante seus olhos. Conforme ele avançava, acompanhado por seus próprios associados que portavam todos os apetrechos, tais como um guarda-sol e um abano chamara, os brancos tufos da chamara moviam-se muito suavemente, como dois cisnes, e devido à brisa favorável, as pérolas que enguirlandavam o guarda-sol também se mexiam, como gotas de néctar caindo da branca lua cheia ou como o gelo derretendo-se devido a uma rajada de vento. O Senhor é o reservatório de todo prazer. Sua presença auspiciosa destina-se à bênção de todos, e seu sorriso e olhar afetuosos tocam o âmago do coração. A bela cor do corpo do Senhor é anegrada, e seu peito largo é o lugar de repouso da deusa da fortuna, que glorifica todo o mundo espiritual, o pináculo de todos os planetas celestiais. Assim, parecia que o Senhor estava pessoalmente espalhando a beleza e boa fortuna do mundo espiritual. Ele estava adornado com um cinto reluzindo brilhantemente sobre a roupa amarela que cobria seus largos quadris, e usava uma guirlanda de flores frescas, a preferida das abelhas zumbidoras. Seus adoráveis pulsos estavam enfeitados com braceletes, e ele descansava uma de suas mãos sobre o ombro de Garuda, seu carregador, e com a outra mão girava uma flor de lótus. Seu semblante distinguia-se por bochechas que realçavam a beleza de seus brincos em forma de crocodilo, os quais brilhavam mais que o relâmpago. Seu nariz era protuberante e sua cabeça estava coberta com uma coroa guarnecida de pedras preciosas. Um colar encantador pendia entre seus braços vigorosos, e seu pescoço estava adornado com a joia conhecida pelo nome de Kaustuba. A requintada beleza de Narayana, sendo aumentada muitas vezes pela inteligência de seus devotos, era tão atrativa que derrotava o orgulho da deusa da fortuna de ser a mais bela. Meus queridos semideuses, o Senhor que assim se manifestou é adorado por mim, pelo Senhor Shiva e por todos vós. Os sábios o veneram com olhos insaciados e alegremente prostram-se com suas cabeças a seus pés de lótus. Quando a brisa que transporta o aroma das folhas de Tulasi dos dedos dos pés de lótus da personalidade de Deus entrou pelas narinas daqueles sábios, eles experimentaram uma mudança tanto no corpo quanto na mente, muito embora estivessem apegados à compreensão do Brahman impessoal. O belo rosto do Senhor parecia-lhes a parte interior de um lótus azul, e seu sorriso parecia um florescente jasmim. Após verem o rosto do Senhor, os sábios ficaram plenamente satisfeitos, e quando quiseram vê-lo mais, voltaram os olhos para as unhas de seus pés de lótus que se assemelhavam a rubis.
Assim eles contemplaram o corpo transcendental do Senhor repetidamente, até que finalmente entraram em meditação no aspecto pessoal do Senhor. Esta é a forma do Senhor em que meditam os seguidores do processo de yoga e que satisfaz aos yogis em meditação. Ela não é imaginária, mas real, como grandes yogis têm demonstrado. Embora o Senhor tenha os 8 tipos de consecuções na sua plenitude, os outros não podem tê-las em sua plena perfeição. Os Kumaras disseram: Nosso querido Senhor, vós não vos manifestais para os patifes, apesar de estardes sentado no coração de todos. Mas quanto a nós, vemo-vos face a face, embora sejais ilimitado. Agora, devido a vosso generoso aparecimento, podemos compreender as declarações a vosso respeito que Brahma, nosso Pai, infundiu em nossos ouvidos. Sabemos que vós sois a suprema verdade absoluta, a personalidade de Deus, a qual manifesta sua forma transcendental no modo incontaminado da bondade pura. Esta forma eterna e transcendental de vossa personalidade só pode ser entendida por vossa misericórdia e através do serviço devocional inabalável, por grandes sábios cujos corações têm sido purificados no caminho devocional. As pessoas que são muito hábeis e muito inteligentes em compreender as coisas como elas são, dedicam-se a ouvir as narrações das auspiciosas atividades e passatempos do Senhor, que são dignos de se cantar e dignos de se ouvir. Tais pessoas não se importam nem mesmo com a mais elevada bênção material, ou seja, a liberação. Isto para não falar de outras bênçãos menos importantes, como a felicidade material do reino celestial. Ó Senhor, oramos para que nos deixes nascer sob qualquer condição infernal de vida, desde que nossos corações e mentes estejam sempre ocupados a serviço de vossos pés de lótus, nossas palavras se tornem belos, falando de vossas atividades, assim como as folhas de tulasi são embelezadas ao serem oferecidas a vossos pés de lótus, e desde que nossos ouvidos estejam sempre repletos do canto de vossas qualidades transcendentais. Ó Senhor, portanto, oferecemos nossas respeitosas reverências à vossa eterna forma como a personalidade de Deus, que tão bondosamente manifestastes ante nós. As pessoas desventuradas e menos inteligentes não podem ver vossa forma suprema e eterna, mas quanto a nós, nossa mente e nossa visão estão satisfeitíssimas de vê-la. E assim terminamos o significado desse capítulo 15. Então, nesse capítulo aqui, está explicando quem eram, esses 2 demônios que iriam nascer no ventre de Diti, que era a esposa de Kashyapa, como a gente viu no último capítulo. Então essas 2 almas eram tão poderosas, eram demônios tão poderosos e que duraram 100 anos no ventre de Diti. E só que quando eles estavam presentes como embriões, o poder deles era tão nefasto assim que todo o universo ficou em escuridão. E daí os semideuses começaram a sentir um temor, que alguma coisa não estava bem no universo, e eles se aproximaram do Senhor Brahma.
para perguntar, né, o que está acontecendo, nós estamos sentindo medo, alguma força está presente nesse mundo que a gente não sabe explicar. Aí o Senhor Brahma, né, começou a explicar para eles que esses 2 demônios no ventre de Diti eram exatamente esses 2 porteiros de Vaikunta que impediram a entrada dos Kumaras de ir para o mundo espiritual. Então os Kumaras, eles são Brahmanas, né? Eles são os primeiros filhos do Senhor Brahma, eles são, né, completamente puros, então eles têm esse poder de estar aqui no mundo material ou no mundo espiritual. São almas assim, completamente transcendentais, filhos da mente, né, do Senhor Brahma. Na verdade, eles personificam, né, todo o conhecimento também. E no momento que eles foram fazer uma visita a Krishna, né, a Vishnu, no mundo espiritual, eles se depararam com essa situação onde os 2 porteiros, né, de alguma maneira barraram a entrada deles. Devemos saber que isso aí normalmente não iria acontecer, mas aconteceu por um arranjo de Krishna, né? Por um arranjo de Vishnu. Essa situação foi criada porque Vishnu desejava que esses 2 porteiros fossem para o mundo material para criar uma condição onde ele pudesse vir aqui e lutar, né? E também para criar toda essa estratégia onde ele iria eliminar os demônios, né, do planeta Terra. Então, às vezes, é preciso criar uma condição caótica para que todo mundo se mobilize, né, no sentido de gerar energia para que a presença de Deus aconteça e realize os seus passatempos nesse mundo. E dessa forma, os Kumaras, né, que antes só viam Deus, né, em meditação, tiveram, né, o contato pessoal com Ele. É dito que os Kumaras tinham uma mentalidade meio impersonalista. Porém, ao cheirar, né, a Tulasi, né, as flores que foram oferecidas a Deus, eles imediatamente se atraíram pela forma divina, né? Então Vishnu apareceu para eles e a partir daí eles se tornaram assim, devotos completamente dedicados à forma de Deus que apareceu para eles face a face. Então tudo é um arranjo de Deus para haver, né, essas realizações. E também, né, no próximo capítulo vai falar que esses porteiros são amaldiçoados para vir aqui nesse mundo material para praticar a luta, né, contra Deus, porque Deus ele também gosta de lutar, né? Originalmente esse prazer da luta que os seres humanos têm está em Deus. E aí não podia ser qualquer demônio que Deus viria, né, para lutar, tinha que ser demônio de alta categoria. Então ele escolheu 2 porteiros seus lá de Vaikunta, né, criou esse arranjo, essa maldição para que ele pudesse vir e lutar. Então esses demônios eram tão poderosos que só a presença deles no ventre de Diti assim, escureceu todo o universo, né? Tamanho fenômeno, né, assim, de trevas, vamos dizer assim. E aí o Senhor Brahma está aqui explicando para os semideuses sobre essa eventualidade, né? E aí nesse verso vai se descrevendo, né, o reino de Deus, como né, quando os Kumaras chegam lá, então vai mostrando que é tudo maravilhoso, todo mundo anda nos aeroplanos, não há luxúria, né, apesar de todos os seres serem belíssimos, parecidos, né, com a forma de Vishnu, mesmo assim não há nada material lá, nenhum sentimento material, nem luxúria, nem cobiça, não tem nada, são seres perfeitos no reino de Deus, vivendo, né, em troca de relações de servidão, de amor com Deus, entende? Então tudo isso aqui é descrito também
nesses versos, e também tem um verso em especial que fala que a forma humana que nós temos agora, ela é desejada inclusive pelo Senhor Brahma, né? E todos os semideuses, porque essa forma humana, ela tem essa capacidade específica do espírito voltar diretamente para Deus, para o Vaikuntha Loka, entende? Então, os versos aqui também falam que é inadmissível que uma pessoa na forma humana fique se interessando por assuntos materiais e nunca queira saber sobre a descrição de como é o mundo espiritual. Ela não medita, né? Quando a pessoa não medita nesses versos aqui que descrevem a existência de Vaikuntha, então, assim, isso é uma lamentação feita aqui nos versos, né? Porque mesmo os semideuses, né? Até o Senhor Brahma queria estar aqui nessa forma humana, de tão especial que ela é, mas a gente não usa bem. Porque o fato de você meditar em Krishna, meditar no Santo Nome, meditar como é o mundo espiritual, né? No caso aqui Vaikuntha Loka, tudo isso faz com que a sua consciência se torne aquilo que você medita. De modo que você, nessa forma humana, você pode mergulhar em meditação nesses reinos do Espírito. Então é isso que Krishna está falando. Por que não usar a forma humana para realizar, né, o mundo espiritual que já está aqui dentro de você mesmo, que faz parte da sua consciência natural de ser, né, como uma eterna parte integrante de Krishna. É dessa forma que a gente sai da ilusão, né? Porque o mundo de Maya faz com que a nossa mente fique para o lado de fora. E aí você fica completamente preso, né, a essa energia material, porque a sua consciência está dando atenção só para o lado de fora, do ego. Então, nesses versos fala, olha, se você tem uma forma humana, medite aqui na forma de Vishnu ou de Krishna, como está sendo descrita aqui nesses versos, medite no mundo espiritual, né? Medite em Vrindavana, dessa forma, né? E entenda, assim, que nós somos como os Kumaras. Se nós nos tornarmos puros de mente e de coração, nós vamos ter acesso a essas regiões do mundo espiritual e também aqui do mundo material. Tudo vai estar integrado de alguma forma, né? Porque o que vale é aquilo que você é em relação a Deus dentro do seu coração. Isso que se chama se render a Deus, né? Ou seja, usar toda a sua vida, toda a sua energia para se manter fixo, né, em mente e inteligência nos pés de lótus do Senhor Krishna. É isso que Krishna pede no Bhagavad Gita, né? Pensa sempre em mim, torne-se meu devoto, para que a gente possa sair desse mundo, né, e nessa forma humana aproveitar o máximo possível a capacidade dela e poder voltar para o mundo espiritual, certo? De modo que um dia, né, você vai ver Krishna ou Vishnu face a face, como os Kumaras viram, e aí vocês vão realizar, né, essa verdade absoluta diretamente, né, sem ser só através da meditação. Ok? Então todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna Gauranitai, ao Mahamantra Hare Krishna Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos, Haribol.